Irmãos, paz seja convosco, amém? Só mais alguns minutos para nós adorarmos ao Senhor. Antes de entrarmos literalmente na palavra de libertação financeira, eu preciso te dizer algo. Sentado ali, já há alguns cultos, e vivendo também o que eu vou dizer, eu e minha família, eu tenho visto a pastora Letícia trazer pessoas atrás de pessoas, membros aqui de Comendador, para darem testemunhos a respeito do voto. Pessoas que, como eu não dei esse testemunho, mas eu vou falar aqui muito breve, não tinham como dar o voto, entregar ao Senhor. E ontem, mais uma vez, mais uma pessoa subiu aqui e falou. E aí, quando acabou o culto, eu desci por atrás para pegar um envelope para a Daiane. E nesse inteirinho o Senhor falou comigo: Júnior, eu falei, fala assim. Lembra de Gênesis capítulo 22, versículo 8? Quando Abraão está subindo com Isaac, Isaac pergunta sobre onde está o sacrifício. Eu falei, sim, Senhor. Ele falou, então, toda vez que houver uma disponibilidade, uma disposição para um sacrifício, eu mesmo sou quem providencia o sacrifício para mim. Então, toda vez que você se propor, você receber o convite e você olhar e não tiver condições de entrar, de fazer aquele voto, saiba que Ele é que providencia o próprio sacrifício para Ele mesmo. Foi isso que aconteceu na minha vida. E os membros daqui sabem. Quem é membro aqui de Comendador? Levanta a mão, por favor. Amém. Os membros daqui sabem que pessoas atrás de pessoas sobem aqui e têm dito: eu não tinha como dar o voto, eu não tinha condições, eu estava desempregado, e várias pessoas falando N coisas, e elas dizem, mas no sobrenatural, Deus abriu uma porta de emprego, o dinheiro caiu na conta, Deus usou alguém para me abençoar. É porque Ele é que providencia o próprio sacrifício para Ele mesmo. É Ele quem faz. Eu falei, entendi, Senhor, então eu vou compartilhar com a igreja, e aqui eu estou. Amém? Então, pastor, se existe alguém na sua igreja que tem resistência, ou de repente falou para você, olha, eu não tenho condições, diga para ele, olha, quando Deus pede um sacrifício, Ele mesmo providencia o sacrifício para Ele mesmo. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Eu vivi isso. Muita gente viveu. Amém? Rapidamente. O tema da palavra de hoje, irmãos, sobre libertação financeira é elevando o nível de generosidade. Repita comigo, elevando o nível de generosidade. Essa palavra eu trouxe ela no Aviva, mas agora eu estou trazendo com algumas modificações. E eu queria que você entendesse algo. Se o momento de oferta não fosse importante, Jesus em Marcos, no capítulo 12, verso 41 e 42, não pararia a escola com os discípulos para mostrar a eles a oferta no templo. Se o momento de ofertório não fosse importante, se as ofertas não fossem importantes, não seria a primeira causa de homicídio que houve na terra. Lembra de Caim e Abel? Primeira oferta, primeiro homicídio. Então eu queria convidar você a vir comigo no texto base, um texto que por vezes é desmiuçado em relação a dízimos e ofertas, mas eu queria que você viesse comigo mais uma vez. Eu sei que estamos com líderes e pastores nessa casa, mas eu queria que você viesse comigo nesse texto. Atos no capítulo 5, versículo 1 ao 10, fala sobre Ananias e Safira. Coloca aí para mim, por gentileza. Atos capítulo 5, isso. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher,
E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Mentirosa, né? Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão as portas aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. O livro de Atos, no capítulo 5, começa com um casal na fila para dar uma oferta. Todos nós conhecemos. Então, Ananias e Safira, eles morrem após essa oferta, porque eles retiveram uma parte para eles. E Pedro diz: olha, não era de vocês? Por que vocês resolveram mentir ao Senhor? Ouça, eu quero que você guarde isso. O problema de Ananias e Safira não foi apenas ter mentido ao Senhor, mas o segundo erro deles foi entrar na fila de alguém que estava entregando tudo. Repita: alguém que estava entregando tudo. Porque antes de Ananias e Safira entrarem na fila, entrou um homem chamado Barnabé, capítulo 4, os últimos versos do capítulo 4. Veja, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Põe aí para mim, Pedro, por favor. Isso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo, algumas traduções dizem uma herança, que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que Barnabé era levita, vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos. Pastor, por que ele vendeu uma herança? Porque ele era levita, e levita não tinha herança, levita não tinha direito à herança. Deuteronômio capítulo 18, verso 1 e verso 2 diz, põe aí Pedro por favor, os sacerdotes, Deuteronômio 18, 1 e 2, os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Sabe o que aconteceu? Barnabé, vendo todo aquele movimento, vendo a igreja crescendo, vendo a igreja enganjada, nada pertencia a si, tudo era distribuído. Ele olhou para si e falou: peraí, eu sou levita, tem algo errado na minha vida, o que eu estou fazendo não está certo, não condiz com a palavra. Sabe o que ele fez? Ele vendeu a parte dele, como nós lemos. Então Barnabé, ele no meio da fila, ao entregar aquela herança, ele eleva o nível de justiça e ele eleva o nível de generosidade. Esse foi o grande problema. O problema de quem? De Barnabé? Não, de Ananias e Safira. Porque entraram na fila de alguém que estava entregando tudo e tinha elevado o nível de generosidade. Aí acaba o capítulo 4, vem o capítulo 5. A Ananias entra na mesma fila e pensa que vai enganar o Senhor entregando qualquer coisa. Sabe o que eu vejo nesse texto, irmão? Se você quer reter uma parte, você não pode andar com quem entrega tudo.
E eu não falo só de finanças. Se você é alguém que não quer orar, você não pode andar com gente que é de oração. Se você não gosta de ler a palavra, você não vai gostar de andar com gente que lê a palavra. Se você é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, você não vai gostar de andar com pessoa honesta e correta. Sabe por quê? Porque isso começa a entrar na tua mente, na tua mentalidade, e você começa a mudar. O nível de justiça foi muito alto. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Barnabé veio antes. Agora, o nível de justiça de Deus ao entregar Jesus por nós também foi altíssimo. Ele entregou seu próprio filho. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O nível de generosidade de Deus pela minha e pela tua vida foi altíssimo. Hoje eu tenho um filho, não entregaria meu filho por ninguém. Agora Deus, olhando para mim e para você, pecadores que não conhecíamos, que o rejeitávamos, mesmo assim, em amor, entregou seu filho por cada um de nós. Esse foi o nível de generosidade de Deus para conosco. Deus entregou tudo. E é por isso que Deus, Ele não quer muito de mim e de você. Deus quer tudo. É por isso, e não se trata apenas do seu dinheiro. Deus quer ter você. Diga para o seu irmão: Deus quer ter você. Porque se Ele tiver você, diga, se Ele tiver você, então Ele tem tudo. Ele tem os seus sonhos, Ele tem a sua família, Ele tem a sua saúde, Ele tem o seu trabalho, Ele tem o seu ministério, Ele tem as suas finanças, Ele tem os seus projetos, Ele tem tudo. Deus te quer por inteiro. E eu não falo, escute, como a pastora bem disse, todas as vezes que nós subimos aqui, seja eu ou outro pastor, nós não falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre sementes e sobre as motivações do meu e do seu coração. Como está a motivação do meu e do seu coração? Nós falamos sobre isso. Se eu digo amar a Deus e o seu reino, e quero ver pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, então eu preciso melhorar a minha contribuição financeira para tal. Amém? Amém. Ficou mais claro. Escute isso. Eu fiz uma pesquisa, eu gosto disso. Escute, como diz o pastor Liel. Fiz uma pesquisa rápida no site da CNN Brasil. Eu não fui em qualquer lugar. Eu não vou falar o nome do evento, porque está sendo gravado. Então me deram uma orientação: fica quieto, você não pode falar muita coisa. Um dos festivais de músicas eletrônicas mais famosos do mundo aconteceu no Brasil. Ocorreu em Itu, no interior de São Paulo, entre os dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023. De quando? Outubro de 2023. Esse festival teve duas edições aqui no Brasil, em 2015 e 2016, e retornou depois desse ato agora em 2023. A venda dos ingressos começaram no dia 30 de março. O evento foi quando? Outubro. A venda começou no dia 15 de março. E era em 30 de março. E era em outubro. A organização anunciou que a venda foi aberta às 10 horas da manhã do dia 30 de março para o evento ser em outubro. Os ingressos esgotaram em pouco mais de 3 horas. E essa não é a primeira palavra que eu trago um respaldo assim a respeito de eventos. Evento atrás de evento, eu não posso falar porque está sendo gravado, é assim. Eles abrem as vendas, os ingressos, e eles acabam em horas, instantaneamente. E agora você quer saber o valor dos ingressos? Os preços variavam entre, o preço inicial era R$630 e a R$4.625. Se você quiser saber sobre o evento, depois eu te falo aqui, que eu não vou falar. De R$630 a R$4.625. E o que eu vejo com isso? Eles não têm problema nenhum em investir naquilo que eles acreditam.
E nós, quando o pastor Júnior muitas das vezes sobe para falar sobre oferta, as pessoas acham que eu estou falando sobre dinheiro, que eu estou querendo arrancar o dinheiro de quem está sentado nas cadeiras. Meu filho, ou nós decidimos entrar com tudo no reino de Deus, ou a gente não decide. Essa é a verdade. Nós estamos nos aproximando, isso aqui não está na palavra, nós estamos nos aproximando agora, dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro a gente vê, quem vai à praia, tem que ter muito cuidado, porque se der uma abraçada, vem um barquinho junto com a imagem. É ou não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estão? Vocês estão entendendo? E vocês pensam que aquilo é barato? Pastora, passou alguns anos lá, não foi? Aquilo é barato, pastora? Não é barato. Eles investem pesado naquilo que eles acreditam. E nós, como filhos de Deus, precisamos investir naquilo que nós acreditamos. Pastor Júnior nunca vai subir aqui ou em qualquer outro altar para tirar o seu dinheiro. Os membros de comendador sabem que eu estou ensinando sobre libertação financeira e vai muito além de dízimos e ofertas, vai em crescimento, em estudo, em avanço, em conquistas, em sonhos realizados. Agora Deus nos deu uma chave, qual? Além de estudar, se esforçar, dízimos e ofertas abrem as janelas do céu sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Aleluia. Deixa eu adiantar aqui. Estamos já com o horário avançado. Eu queria que você me respondesse algo. E aqui eu termino. Deus quer que eu dizime a oferta, sim ou não? Sim. Está muito fraco. Deus quer que eu dizime a oferta, sim ou não? Sim. O diabo quer que eu oferte, sim ou não? Não. Então, quando eu dizime e não oferta, eu faço a vontade de quem? Quantos nessa noite querem honrar a Deus com os seus dízimos e ofertas? Dê um aplauso a Ele no teu lugar. Paz, tudo bem? Olha, você acabou de assistir a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero te pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Beijo, fica com Deus.